Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Amorim para o canal Caminhoneiras na Europa e hoje a gente inaugura o nosso quadro podcast Caminhoneiras na Europa com uma presença ilustríssima. Não é pouca gente, não. Graças a Deus temos uma convidada aqui hoje de peso que vai conseguir passar para a gente todo um panorama é, nacional, internacional, tudo sobre esse meio do caminhão que ela já faz há um bom tempo. Né? Então eu dou as boas-vindas aqui à nossa convidada Kátia Antunes. Obrigada, boa noite, gente, tudo bem? Não repara muito o modo de falar, porque é normal, né? Quando nós chegamos aqui, passamos um bom tempo aqui, né, em Portugal e convivemos muito com os portugueses, acabamos perdendo um pouco do sotaque brasileiro, mas sou brasileira. Quantos anos aqui já em Portugal, Kátia? Olha, eu estou aqui há 10 anos. 10 anos. Não é pouco tempo não, não é pouco tempo não. 10? E quantos anos de caminhão? Olha, o total 6 anos de caminhão. 6 anos de caminhão. 6 anos. Então, e a nossa história agora eu quero que você puxa lá a memória e começa a contar pra gente como é que surgiu aí a história do caminhão na sua vida. Olha, quando eu cheguei aqui em Portugal, né, gente, como qualquer outra pessoa aqui, né, que agora infelizmente acabou-se, né, a manifestação de interesse aqui em Portugal. Eu entrei aqui, não vou negar, entrei aqui legal, aqui em Portugal. Saí do meu país, deixei meus meninos pequenos lá. Quantos filhos? 5. 5 filhos, essa 5. guerreira. 5 filhos. E veio fazer a vida. E vim fazer a vida. E trabalhando, fazer a vida trabalhando. É, a vida trabalhando. Cheguei aqui em Portugal, eu sei que uma parte triste nossa, né, que como nós brasileiras, né, é mais fácil o homem brasileiro se integrar do que nós brasileiras. A gente acaba recebendo muito preconceito aqui, esquece. Ainda hoje, né? Ainda hoje Infelizmente. é assim, é um perfil de Europa isso. Infelizmente. Mas o que acontece? Eu cheguei aqui, né, que, como fala, entrar pela migração, e a migração é como fala, abrir a minha mala. A única coisa que eu tinha dentro da minha mala, gente, era a foto dos meus filhos. Ai, meu Deus. Que eu deixei lá no Brasil pequenos, né? E assim, aquele constrangimento. Perguntando pra mim o que eu ia fazer aqui. Eu falei, não, eu vim pra turistar. Mas é turistar e ter foto de filho já é meio complicado. Mas deixaram eu entrar aqui em Portugal. Foi o que aconteceu. No ano de 2014. 14. 2014. Cheguei aqui dia 17 de fevereiro. Olha, gente, 17 de fevereiro de 2014. Eita. 2014? 2014 é 10 anos. 2024 agora, exato. É uma boa estrada já aqui como no quesito imigração, né? Exatamente. Deixei meus filhos lá, minha filha mais nova, né, que tem 12 anos agora, deixei lá com 2 anos. 2 aninhos. Deixei. Exige muita coragem, né, gente? Coração, quantas vezes o coração já deve ter apertado e chorar. Isso é para todos, essa é uma parte difícil da imigração. Eu assim, queria ter uma vida melhor, né, porque eu já fui casada, tinha sido casada no Brasil, né? Tive um namorado lá que geralmente eu falei, eu não tenho nada contra homem, não tenho nada contra homens, né? Mas lá é como fala, é um país muito violento. E geralmente as mulheres sofrem muito. Não é uma parte muito boa da nossa história lá. E é por isso que muitas vezes a brasileira, é como fala, nós brasileiras somos as brasileiras. Enquanto muitos reclamam porque tem filhos. Não, a gente vai à luta. A gente vai à luta. Isto é engraçado que hoje a gente nota, tanto pelo o cenário brasileiro, né? Quantas mulheres são arrimos de família no Brasil. Estatística é imensa, não tenho o número exato agora, então não vou falar, né, do número de últimas pesquisas, mas hoje você tem um cenário muito maior feminino sendo chefes de família, né? E o que essa mulher tem que fazer para sustentar filhos, família, educar todo mundo, não deixar faltar nada, só nós sabemos o grau de dificuldade. Né? Exatamente. E aí você decidiu, chegou a hora que você falou, vou embora. Como é que foi?
Ai, quando eu decidi é porque no último instante eu vi aquela situação, né? De eu estar no Brasil, trabalhar e nunca subir, nunca ter nada. Então, assim, eu trabalhava muitas vezes, né? Fazia muita coisa, porque eu ajudava minha mãe. Olha só, a minha mãe era uma costureira. A minha mãe era uma costureira. Eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, no começo, para poder se legalizar, não dá para se legalizar automaticamente, né? Sim, não dá e nem hoje dá. Nem hoje também não dá. Eu entrei aqui em legal. Só que nisso que eu entrei aqui em legal, eu namorei uma pessoa, né? E essa pessoa, eu entrei em legal, conheci a pessoa e nisso me casei com essa pessoa. Sim. Nisso que eu me casei com ele, também foi uma burocracia. Você acha que a pessoa chegar aqui para estar casando com um europeu não é fácil também. Porque você precisa precisa trazer documentos do Brasil para comprovar. Você tem que ir no consulado, do consulado trazer o documento para Portugal, apostilado, que é outro sacrifício ainda que corre o risco de você se perder no meio do caminho para poder se legalizar. Mas mesmo assim as empresas não pegavam. Naquela época. Não pegava. Eu tive que trabalhar numa fabricazinha, com a profissão que minha mãe era no Brasil, costureira. Costureira, pois. Para poder me legalizar. Para conseguir os documentos, né? O único susto que eu tive na época foi quando o CEF bateu na minha porta. Para fazer a conferência se era casada? Para ver se eu não era qualquer coisa. Sim, porque existe isso, tá? Vamos deixar bastante claro aqui, todo mundo que vem agora, não sei bem se ainda continua a mesma política, mas até um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, né? Quando uma brasileira, qualquer outra nacionalidade, né? Se casava com um português, angolanas e aí vai, também existia uma conferência dessa união. Sim. Sim, existia a verificação se isso realmente aquilo ali era um casamento de fato, um lar estabelecido, conjugal entre as duas pessoas. Porque no passado, bem pouco tempo também existia a venda aí dos casamentos e as pessoas fazendo essa união aí, né? E simplesmente pro forma. E lógico que a documentação toda do país verificou isso e depois implantou regras mais difíceis. Só que a gente pensa, né? Regras mais difíceis entrar dessa forma é que não era interessante, né? Entrar da forma errada é que não era interessante. Nesse momento acontece exatamente agora uma regulamentação novamente, né? Muda a lei toda hora, mas estamos caminhando agora para uma certificação muito grande que engloba a União Europeia inteira. E agora, para quem vem na forma correta, ficou mais fácil. Né? Acaba que se fizer a documentação corretamente, você sai, você tem direito ao trabalho. Exatamente. O que antes a gente vinha, quando eu também, quando eu entrei, eu vim como turista e foi a última janela praticamente, uma das últimas janelas. E hoje, para quem fizer o processo correto, isso vai fluir muito mais tranquilo, porque você já sai do país com toda a documentação pronta para a procura de trabalho. Só que agora como fala, a documentação vai demorar um pouco, porque geralmente agora vai para o consulado. E o que eu sei, o consulado português, eles não... Assim, você não entra lá. Eu acho que deixa lá na porta, o que eu sei que é isso. Deixa lá a documentação e espera um prazo, né? Então, muitas vezes não é muito rápido, Viviane. A gente tem aqui no canal agora a doutora Roseli Bregantin. Hoje ela não está aqui conosco na gravação, mas vocês já foram apresentados aí, né, a ela, que vai dar todo o suporte, toda a explicação para a gente, ponto a ponto, dessa situação real da entrada legal, de forma acompanhada no país. Então, eu penso o seguinte, quanto mais regulamentado está, você entra num processo. Exatamente. Entrar num processo, ele tem que dar o caminho. Porque antes, o que acontecia? Sem ter processo, você
a cada lugar do país que te pegavam sua documentação, aquilo virava um livro, uma novela diferente, né? As respostas eram diferentes o país inteiro e não tinha, por isso a confusão de informação. Aqui deu, aqui não deu, a conservatória tal faz, a outra já não faz. Então, esta confusão, quando não se tem a lei estabelecida e o processo, dificulta tudo pra gente, né? E hoje, o caminho da regulamentação já está bem mais certo a partir de agora para quem realmente já vai sair de lá. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Porque o que interessa é quando você vem com a sua documentação, a pessoa chegar aqui e poder trabalhar. Exatamente. Né? Que é o caminho que está acontecendo agora. Né? Porque não é questão de como você vai sair de lá, é você ser aceito para trabalho aqui, porque você precisa se sustentar aqui, né? Exatamente. Então, assim, nós temos muito assunto ainda aí sobre esse tema para poder fluir mais para frente. Agora eu tô querendo saber da sua história. Então, tu chegou e... Exatamente. Quando eu entrei aqui, eu conheci essa pessoa, né, que tinha que trazer os documentos lá do Brasil para cá, mas só que tinha um porém. Eu, na época, quando eu comecei a trabalhar numa fábrica, eu tinha as duas. Eu tinha a da conservatória, de entrada na conservatória, para poder ela me dar o contrato. Quando ela me deu o contrato, eu entrei com o artigo 88, que era na época. Então, nisso eu já tinha as duas manifestações, tanto do casamento quanto da manifestação. Duas situações andando. Exatamente. Aí foi que houve todo o processo, o CFT na minha porta, foi até os meus serviços, aquela coisa toda, né? E eu consegui, né? Me casei e ele a pessoa marcou, né? Para poder fazer a documentação. Sim. Aí eu fui fazer a documentação. Cheguei lá, a senhora lá do CF olhou para mim, aí ela pediu todos os documentos, aí falou assim, olha, só que tem uma coisa, você... pode entrar pelo trabalho e também pode entrar pelo casamento. No casamento, há 5 anos. E eu olhei pra ela. É por 5 anos? O que do trabalho você tem 1 ano e depois renova novamente. Aí eu, por 5 anos? Eu falei, tava onde 5 anos? Foi o que aconteceu. Aí tudo bem, né? Minha vida correu, né? E, então, assim, eu trabalhava nas fábricas e nisso da fábrica, como eu tinha categoria A, no Brasil. Do Brasil, trouxe para cá, converte-se, né? A carta de condução, né, para dar A, mas a A aqui, que é acima até de 125 cilindradas, acima de 11 quilômetros. Aí eu né, conseguiu fazer essa primeira troca. Exatamente. E você não tinha carta B de ligeiro? Não tinha carta B, gente. Eu não tinha. Eu comecei aqui do cru. Aqui o mais legal aqui em Portugal é que você é tudo mesmo na raça. Você é na rua. Você faz todas as... Você é na rua. A prova prova na rua, aulas na rua. É tudo na rua. Tudo. Só que tempo real. É tudo tempo real. O mesmo carro que você tá fazendo o teste é aquele carro que você vai fazer a prova. Então, é aquela coisa. Tirei a B, mas só que tem um porém. Da A, eu entrei nos Correios. Foi trabalhar nos Correios, que é o CTT, fui trabalhar nos Correios como carteira. Olha só. Eu não sabia nada. Eu olhava assim para os números, assim, não entendia nada no começo. Por quê? Porque aqui é diferente a numeração, não é igual no Brasil, é diferente. Não tem uma certa lógica, é isso que ela quer dizer, entendeu? Então a gente, por exemplo, quem tem um pensamento cartográfico, né? Norte, sul e cortando, não vá por isso. Aqui fala muitas coisas. Como é que fala? Aqui é um largo, é uma... Um largo, resto do chão. Rechão. Que não é o primeiro andar ainda do prédio. Não é diferente. É tudo diferente. É tudo. Aí, tudo bem. Depois disso lá dentro, eu falei, vou tirar a B. Porque eu queria crescer, eu não queria ficar estagnada ali. Que bom. Eu não queria. Tirei a B, aí da B, aí surgiu uma oportunidade para trabalhar no Expresso. Quando eu Expresso de entregas, exato. Que é um caminhão toco. Não, é as carrinhas do as carrinhas ainda um pouquinho mais baixo. É a B, aquelas carrinhas. Sim, ainda com a categoria B. Exato. Aí depois eu falei, vou tirar a C.
Depois eu tirei a C, é isso assim, eu tirei a B, em menos de 6 meses eu falei, não, vou tirar a C, vou tirar, aí nisso que já começou, tirei a C é a mesma coisa. Sim. Não tem nada de automático, gente. É caixa altas e baixa, e dependendo você tem que dar uns tapinha pra poder, sabe? É como fala, o pessoal dá porradas, né? É. E foi nisso. Aguentei preconceitos também. Muito, demais da conta. Até para tirar carta foi um sufoco. Sim, olha, temos histórias aí para contar sobre o Arco da Velha. Mais à frente. Acompanhe os podcasts, gente. É preconceito. Até nisso eu tinha preconceito. Por quê? Porque era uma estrangeira. Por quê? Porque eu tirei a B, não fui reprovada. A C já tinha mesmo aquela coisa. É o dom da pessoa. A pessoa, eu já tive o dom. Gosta de conduzir, tem gente que flui mais fácil. Exatamente. Aí eu aguentei também, até isso eu aguentei. Tinha um professor meu de condução que ele automaticamente até me ajudou, porque que era o próprio colega dele, né, não vou falar nome, não cito nome, ele pegou, ele tinha um caminhão em Ovar, e ele falou assim, como ele viu que o colega dele queria passar a perna, que era uma outra escola de condução, sim, ele pegou e falou, não, mas como é que pode? Você foi a melhor na minha escola de condução, você foi a melhor, você que deixou a minha escola no alto. Você marcou a minha escola. Olha. E eu queria passar a perna. E nisso que queria passar a perna, ele falou, quero ver se você... Porque o colega dele falou que eu não sabia. Olha só a mentalidade da pessoa, a maldade da pessoa. Por quê? Porque aqui, quero que não tenha corrupção. Tá? Então, infelizmente, rola o mundo todo. Infelizmente, acontece isso. E esse meu ex-professor... pegou e falou, vamos lá que eu quero ver. Pegou o caminhão dele, que era de altas e baixas, sim, e me deu uma... Quando ele viu, ele falou, não. Ele viu que o colega, quer fazer... Né? Ele não deixou, e era um português. Era um português. Ele foi até essa escola de condução e falou assim, olha... Né, não tem nada porque ela andou no meu caminhão, não adianta você falar nada. Chegou no dia da prova, também fiz e não fui reprovado. Isso é assim, eu tenho vários contatos com as meninas, comunicam muito comigo nesse período aí da carta e tudo, né? Muita gente. E assim, nós vamos passear muito sobre esse tema porque tem muita coisa para se falar, de todos os aspectos. Uma coisa é a gente contar a nossa história aqui em reles 30 minutos, 20 minutos e tal, né? Mas todo o processo, não se iluda, é bastante doloroso para uma mulher. E é por isso que nós estamos aqui, falando no podcast abertamente, tentando trazer informações sérias e do que acontece nesse mercado, porque ao chegar lá com uma C mais E na mão, meu Deus, muita água já passou por debaixo da ponte. Só que depois que eu tirei a C, assim que eu tirei a C, já comecei a trabalhar. Sim. Já foi para as empresas, tudo. Sim. Você conseguiu emprego imediato logo com a C, exatamente. É isso? Pois consegui. Ótimo. E nisso, na época, eu já tinha saído do CTT, né? Eu pedi para sair de lá, não quis saber, mas geralmente fazia uns part-times, né, no CTT. Por quê? Porque não era todo mundo que fazia a mesma coisa. Graças a Deus, pessoas que me conhecem sabem. E nisso depois eu fui para outras empresas, comecei a trabalhar, né? Aguentei o preconceito também, porque quando eles viam que você trabalhava, sempre tinha algum querendo puxar o seu tapete, isso aí tem muito. E eu muitas vezes fui a única mulher a trabalhar, né, nesse ramo, e na empresa chegava lá aquele monte de homem e uma que é brasileira lá no meio. Sim. Já cheguei muitas vezes. Aí chegava lá o colega, ela não sabe, ela não sei o que, ela aquele, sabe? Aí depois o patrão acabava vendo, olhava, acompanhava, falou, olha lá, né? E nisso eu nunca parei, nunca deixei de parar. Na última vez que nas outras empresas que eu trabalhava carregando ossos. Trabalhei carregando ossos, trabalhei na coleta, sem mexer com gruas também, que nisso eu também fiz a formação da grua também. E
Então, assim, eu mexia... Você se identificou mesmo com esse mundo do caminhão. A partir do momento que você começou as cartas, se identificou mesmo com o mundo do caminhão. Sim, com o mundo do caminhão. Eu mesma, assim... Gostou disso e falou, opa, isso aqui é minha veia. Não, eu fazia mesmo. E assim, o nacional, gente, não é como o internacional. Tem o bate, tem o para, arranca e outra. Geralmente para você mexer com as paletes, para fazer a entrega porta a porta. Geralmente o nacional é entrega porta a porta, né? Por exemplo, você vai entregar no mercado, por exemplo, Continente, vai para Mods, vai para outros lugares. E assim, não é muito fácil. Não. Né? No começo, não é muito fácil. Você tem que aprender, você tem que ter força de coragem. Força e coragem. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. E eu vejo muitos colegas homens desistindo do nacional pela dificuldade de... E outra, eu acho assim, o valor, não é? O valor que eu acho que assim que eles deviam verificar bem, por quê? Porque aqui o nacional você corre o maior risco de pegar e perder a carta do que você tá dentro do internacional. Sim, com certeza. Aqui o nacional você tem que ter muito cuidado, cargas, tudo, porque aqui... Não há lugar para estacionar, né, gente? O que ela quer dizer é o seguinte, as cidades, em Minas Gerais, vocês podem imaginar Ouro Preto. E o que acontece? Exatamente, Lisboa muito pequeno, Porto também tudo muito pequeno e... eu quando rodei de Uber, o próprio Google e o Google Maps ali, né, ele te joga nos lagos que não tem saída, né, então você tem que parar em cima das calçadas, você tem que parar comendo pista, é isso que ela tá te falando, né, Exatamente. que você tem a rua extremamente estreita, carro aqui, e você com um caminhão topo, de carta C, você vai comer metade daquela rua. Tem que fazer o seu trabalho. E geralmente os caminhões frigoríficos, assim, por exemplo, eu trabalhei com essa parte de caminhões frigoríficos, eles são um pouco mais altos, então tem que tomar cuidado com árvores também, porque não é igual um caminhão que a gente vai e pega a estrada. E geralmente tem que ter muito cuidado porque eles são um pouco maiores, um pouco de altura, né? Um pouco mais, mas é perigoso pegar uma árvore, pegar em um fio. É aquela loucura. Então, assim, eu trabalhei um bom tempo nisso. Depois disso, o meu forte mesmo foi que eu trabalhei na parte da coleta de osso, porque eu fazia recolha de... Olha, gente, imagina, pegar osso, uma mulher, pegar osso. Aí eu tinha assim, não é falar mal, eu tinha um ajudante, né? Eu, por ser mulher, eu tinha que descer no caminhão para ajudá-la, porque eu não tinha força. Era um ajudante que não tinha força. Aí eu sei que eu pegava ossos, pegava tripas, pegava vísceras, era um serviço assim mesmo, homem. E eu era a única mulher. E era altas e baixas, médias e aquela coisa, né? Infelizmente. Aí eu fiquei lá um bom tempinho também, que também para sair de lá, eu saí de lá porque eu tinha um ajudante bêbado, olha só. Eu tinha que jogar um ajudante dentro do caminhão. Isso é uma parte, assim, bem irônica mesmo da minha vida. Eu tinha que estar levantando o colega, porque o colega toda hora estava... Gente, isso aí não corre o risco, viu? Porque se a polícia pega também, você é multado e tá com um colega bêbado do lado também que está em serviço, você responde. Por quê? Porque o motorista, ele é responsável pelo veículo e é responsável por quem transporta. Também, gente, né? Pra correr esse risco também. Aí eu saí da empresa por causa disso também, Viviane. Pode uma coisa dessa? Aí eu saí, o patrão não queria de jeito nenhum mandar eu embora. Tudo bem, mandou com um aperto no coração, né? Não mandou, né? Mas eu cheguei lá com a casa e falei, não vou trabalhar mais. Larguei o caminhão lá e saí correndo, né? E outra, né? Depois disso eu fui pra coleta dos resíduos, né? Que eu trabalhei com coletas, assim, os contentores, aonde eu mexia com gruas, né? Mexia com gruas. Que vem, pega os contentores aqui na avenida mesmo. Tem o lixo reciclável. Sim, que é os papéis, os plásticos e vidro. E vidro, exatamente. Toda segunda às 9 da manhã eu tô aqui, ó. Isso aí tem uma parte também no Facebook, tá lá, eu dando risada, Viviane, você vê graças a dar risada. Eu tá lá com o comando e tô lá dando risada. Eu pessoal, como é que você dá risada fazendo um serviço desse? E eu lá dando risada, né? Porque eu fazia brincadeira.
bacana, eu fazia contente, é uma coisa. Exato. É uma alegria que eu tinha, uma satisfação. Felicidade, exato, de trabalho. E nessa época eu já estava tirando a E, né, para ir para carreta. Para as carretas, que aqui em Portugal são os reboques, viu, gente? Semi-reboques que se chama, né? Por isso que é C mais E, que é categoria C mais o E, que do significa reboque articulado. Exatamente. Você está puxando ali o reboque articulado. Exato. Inclusive, você também tem que tirar uma carta que quando você vai puxar trailerzinhos, quando você vai puxar carretinhas, também existe essa carta aqui para você puxar, que também é B mais E, né? Sim. A B mais E tem como tirar. Então é uma diferença aí da questão das categorias, né? Mas assim, a partir do momento que você tira o CE, ele já vai junto com as outras, com a BE. Isso. Já não é tudo atribuído, gente. Sim, se a pessoa está na última categoria, sim, né? Mas, por exemplo, quem quer fazer às vezes vai puxar um trailer, alguma coisa assim. Aí tem que fazer um curso. Exato, você vai fazer um curso e vai fazer essa parte da documentação que muda a categoria ali também. Exatamente. Para você fazer, né? Mas aí foi que eu peguei e comecei a tirar. Exatamente. E para ser mais aí você pensou, eu vou pra carreta mesmo. Exatamente. Mas mesmo assim ainda tava com medo, Viviane. Tava com medo? Tava. Porque é um mundo diferente. E nessa empresa que eu tava, onde eu tava mexendo, tava com as gruas, já não queria me mandar embora. Era outra empresa que já não queria mandar embora, porque para me dar baixa, só me deu baixa depois de 2 meses que eu já tava na empresa, assim, na Prima Frio, né? Na Internacional. Depois de 2 meses, Viviane, faz uma coisa dessa pra você ver a coisa da situação, né? E assim, eu ainda tava com medo, sabe? É assim também, né? E ao mundo também, uma parte em si, né? Porque quando eu coloquei lá o anúncio, não sei se fica mal, né? Eu coloquei o anúncio, olha, eu tenho o CE, tenho o CAM, que é um outro curso que a gente faz também, né? Para entender das leis europeias, né? Exatamente. Que são implantadas, e a gente está falando não só de um país, você sai de um país, você vai pegar toda a comunidade europeia. Para se fazer, ter autorização profissional para essa condução, você precisa do CAN. Esse CAN existe de mercadoria e para passageiros. Exatamente. Quem vai para a área de ônibus, autocarros, tem que fazer o passageiros. Quem vai para transporte de mercadorias, cargas, tem que fazer o de mercadorias. Né? Exatamente. Que equivale quase que em custo a uma outra carta de condução. Isso é verdade, gente. Então, caso a mulherada quiser aí, mas vai ter que enfrentar não é fácil. Eu sei que para tudo demora mais ou menos 2 anos, gente. O passo a passo. O passo a passo não é de um dia para outro e aquela coisa, entendeu? E a gente é tudo luta. Você vai pulando de uma para outra, você tem um custo alto envolvido em relação ao país. Então, isso é uma barreira de entrada na profissão, porque o custo é alto em relação ao valor de salário que se ganha aqui. Então, não é chegar e vou fazer. Quando você vem do Brasil fazendo o processo correto de legalização e lei, você pode pegar a equivalência total. Por que a gente diz pode? Porque tem as situações da carta C, quando a pessoa já tem a carreta no Brasil, mas só tirou direto. Vai chegar aqui, você vai ter uma confusão e vai ter que comprovar que foi feita aquela C. Isso já desde a época que eu comecei também, né, a tirar. Aí, uma miscelânea total aí nessa coisa, uns lugares passam, outros não, e aí vai, né? Exatamente. Mas, e aí o que aconteceu? Então, se você decide nesse momento ir para C mais E, então, Kátia, me fala um pouco, teve medo para C mais E? Tive medo do C mais E, e assim, eu ainda demorei um bom tempo, porque o pessoal que me conhecia falava assim, que tem gente, né, no meio aqui da empresa onde trabalhamos, assim, da Prima Frio, eles falavam, por que você não entrou, por que você não vai? Eu tô sem coragem, gente, não tenho coragem, vou primeiro trabalhar aqui nacional e depois, com o tempo, quem sabe. E me deu aquela coisa. Mesmo com a C mais E já tirado, você ainda foi trabalhar no Nacional? Ainda estava trabalhando no Nacional, ainda estava trabalhando. Por quê? Porque eu queria
poder estar aqui. Não queria ir para fora. Para fora, exato. E infelizmente esse que antes de eu entrar na empresa, entrar na empresa agora, o que acontece? Esse colega, o próprio dono, eu falei assim, olha, você não quer me dar uma oportunidade para poder seguir, para poder trabalhar, né? Porque tá aqui, eu conduzo, né? Aí sabe o que ele falou para mim? O cínico o meu último chefe, o último cara da empresa onde estava, onde mexia com grua, ele falou assim, olha, se você quiser, você tem que ganhar na loteria. Assim, sabe? Aquele deboche, sabe? Sim. Aquele preconceito. Por quê? Porque eu era a única mulher, Viviane. Eu era a única mulher a poder trabalhar nessa parte e a pessoa falar isso pra você. É muito triste. É triste e desestimulante muitas vezes, né? E é o que a gente sempre fala para as colegas, que os tapas na cara vêm de todo lado. Vem tudo. Todo lado, do lado esquerdo, do lado direito. E a gente leva, às vezes, aquele susto e fala, nossa, por quê, né? Tão de graça, por quê? Tanta desconfiança do nosso profissionalismo, né? Então, é um lugar e é um espaço, e a gente está aqui para falar sobre isso e para conversar sobre isso, né? Porque as profissionais que encaram, uma mulher que encara o mercado de pesados hoje, enquanto profissional, vocês podem ter certeza que ela vai ser uma exímia profissional. Exatamente. Exatamente. Por quê? Ela vai passar, desde o início de todos os processos, sempre aquela desconfiança e te jogar para baixo. Não dá conta, isso não é para você. O que você está fazendo aqui? E eu nunca fui aprovada, Viviane. Nunca fui aprovada. Olha, nunca foi reprovada nos exames, nada disso. Quer dizer, vem construindo a trajetória dela seriamente e tudo, mas vai ouvir isso. E todas vamos ouvir isso, infelizmente, porque o mercado ainda tem uma visão muito preconceituosa sobre essa inserção da mulher nesse segmento. Exatamente. Né? E a gente está aqui para dar o nosso depoimento e dar clareza para isso, que temos competência sim de estarmos onde estamos. Né? E assim, eu mesma com a CE, né? Fiz a prova, assim, para tirar a AE, eu fiz a prova e a prova foi muito sossegada, né? Fiz, o pior que eu fiz aqui, mas assim, é no meio do trânsito, tá, gente? É como eu falei, aqui no meio do trânsito, não é no meio da estrada, que esquece. Eu fiz lá. Não é autoestrada. Não é autoestrada. A prova é no centro da cidade. É no centro da cidade. O reboque é no centro da cidade. É tudo no centro da cidade. Imagina você lá com os carros pequenininhos, você ter que abrir um pouco o caminhão, né, para poder entrar. Não pode entrar apertar, tem que alargar muito. Aquilo, ai, gente, faz uma não pode pegar as placas, não pode nada. Nada mesmo, não pode. Não pode. Não. Realmente, é assim, eu fui reprovada, né, na minha C mais E, passei na C quando decidi, mas no primeiro exame de C mais E eu tenho um vídeo aqui nesse canal lá no fundinho, procura aí que vocês vão ver. E eu fui reprovada. Por quê? Porque o estado de pânico era tão grande, que eu fiz um monte de coisa errada. Mas depois, ainda, né, tem lá a cereja do bolo ainda, que no final, quando eu já tinha sido reprovada, já estava indo embora, eu estava tão descontrolada que quase que eu passo em cima de uma rotunda, levo a placa, levo tudo, quase. Mas acontece. E assim, eu não tinha estrutura psicológica naquele momento. Eu perdi pelo psicológico, pelo nervosismo, né? E aí tive que fazer o processo de novo, aulas a mais, pagar, né? A pressão que você tem. Sim, exatamente. Nossa, é um período, assim, doloroso. É um período muito doloroso. Olha, eu sei que nesse dia, o pessoal que trabalhava na empresa... Olha, o pior de tudo, que quando eu tirei a C mais E, no dia que eu fiz a prova, tava todo mundo me assistindo. Porque as pessoas param pra ver uma mulher, ainda tem isso. Não, aí o pior é que assim, eu sou igual, dá pra ser política. Eu passava e o pessoal ficava olhando. E nesse justo dia, o pessoal da empresa... Parou lá com o caminhão grua do lado e ficaram lá me olhando. Viram fazer a prova, viram sair com o caminhão e assim, eu fui a única mulher. Eu tava a única mulher e todo mundo me olhando. Sim. Quando eu saí, né?
assim, passei, né, que ainda continuava trabalhando no nacional, né, nessa época, eu decidi fazer o internacional. Eu falei, depois de ter muito medo do medo que eu tinha, do receio que eu tinha, eu falei, será que vou aguentar? Foi que eu peguei e coloquei lá no anúnciozinho lá, olha, sou motorista, tal, tá aquela coisa toda. Só que nisso também, mesmo nos anúncios, ou assim, ou no grupo, tudo, sempre tem assim os que tem de má fé. Também, isso tem que tomar cuidado. Claro, outro capítulo, né, da história toda, né? Existe muitos do má fé também. Então a gente muitas vezes tem que tomar cuidado porque não é fácil também. A inserção. Depois que você passou e tirou a C mais E, então você tá com a carta na mão, aí começa outra luta, a segunda etapa, o segundo round da luta. Exato. Por quê? Porque você falava que você, né, que a pessoa, falar que dava pra ser um segundo, né? E a pessoa pegar, falar que, né, mandava uma mensagem e começa com aquela coisa, sabe? Assédio. O assédio, as conversas que não tem nada a ver. Não é fácil também. É muito usual, é corriqueiro. O que acontece? Nós temos um contingente muito baixo de mulheres na profissão. Exatamente. As mulheres, quando chegam e atravessam todo esse mar para poder começar a trabalhar realmente, teoricamente, vão começar a fazer as suas duplas com um público masculino. E aí, nada contra o público masculino. Você tem pessoas espetaculares, sim. Mas você tem uma outra banda que vai fazer uma pressão imensa para que você suba dentro de um caminhão e se preste a outros papéis que não sejam o profissional. Exatamente. E isso é extremamente usual. Acontece todo dia, todo tempo, esse assédio, né? E, enfim, muitas histórias vão acontecer por aqui, vocês vão ver passando por isso, porque é totalmente usual. E só que as mulheres, cada um sabe o que quer, cada um sabe como é que vai se posicionar, e é o que eu digo também, temos colegas com muito respeito também, que a história, praticamente a sua história feliz no caminhão só vai ser feliz se começar pelo lado bom, porque se ela começa pelo lado ruim, a mulher vai ser submetida novamente a um monte de coisas, vai desistir. Eu já vi várias colegas voltando, recuando, desistindo. E, enfim, é um mar de coisas acontecendo. Né? A gente está falando isso porque, na verdade, para você, no Brasil, você tem que ter X tempo de carta C para poder ir para uma carreta. Aqui não. Aqui você tirou, se você conseguir fazer o seu processo todo rápido, lá em 8 meses, 1 ano, você já vai direto, mesmo sem ter carta de condução nenhuma, né? Então, 8 meses depois, é capaz de você estar pegando o primeiro dia de condução numa carreta, né? Enfrentando a estrada. E isso me chocou demais na Europa, muito, me chocou muito, porque o nosso nível de instrução brasileiro é muito maior e muito mais preparado do que aqui. Exato. Um caminhonista brasileiro é muito mais preparado do que quando este profissional vai entrar na vida profissional aqui. Então, isso faz total diferença, né? Assim, em questão de toda a lida a partir dali, né? Exatamente. E a gente aqui tem um cenário de conduzir em dupla, né? A gente tem que explicar para as pessoas que nós já estamos no processo, mas as pessoas às vezes não sabem. Como é que eu vou aprender a tocar uma carreta? Com um colega. E vamos para o internacional conduzindo e dividindo a cabine desse caminhão. É extremamente usual e as empresas batem palma porque o caminhão fica extremamente produtivo a partir daí. Então existe esse formato que no Brasil não tem. Agora, com isso, possibilita que você tenha um tutor 24 horas ali te ensinando, né? E a partir dos 3 meses por aí, 3, 4 meses, você já começa a estar realmente inteirado. Eu mesma, assim, quando eu fui, a primeira vez que eu subi no caminhão, fomos diretamente à Espanha. Menina, era um nevoeiro, uma neblina
que naquele dia eu tava lá sozinha e a colega do lado, né, que hoje em dia é meu esposo, né, assim, entre, né, meu esposo, mas eu conheci ele, mas geralmente no começo era simplesmente uma amiga, era uma colega. Você entrou e... Ele, quando eu entrei, mas assim, ele falou, olha, eu não quero... Ele foi uma pessoa muito decente. Eu vou te ensinar, eu sou uma pessoa assim, não precisa ter medo. Por quê? Porque eu já tive colegas, homens, que não deram conta do serviço, entendeu? Sim. Homens. Aí eu peguei e fiquei meio assim. Só que assim, ele era muito respeitoso, porque quando era pra mim ir assim, no Brasil chama banheiro, aqui em Portugal chama-se casa de banho, viu, gente? E eu ia pra casa de banho, então ele, né, ele parava, nunca parava em qualquer local, Sim. em qualquer sítio, como fala, local, sítio, em português, né? Em Portugal de Portugal, não, é assim, é devido a muito tempo que eu tô aqui e muita convivência com o português. Então, ele não parava em qualquer local, não parava. E quando eu era para me trocar, ele mesmo saía do caminhão, podia estar chovendo, Viviane, podia estar chovendo. Coitado do homem, ia lá para fora, fechava as cortininhas e pronto. Ia lá para fora, entendeu, gente? Não é isso aí, ele foi. Só que assim, ele já estava assim, por quê? Porque ele via que eu tinha uma luz. Eu já tinha a luz do Nacional. Sim. E ele simplesmente viu o potencial em você. E foi sempre. E que bom. Nesse último caminhão que a gente tava, não tava muito bem não, viu? O retard já não tava funcionando direito, que era um abafador de velocidade, não funcionava direito, e mesmo assim a gente estava sempre lá, trabalhando. Só que assim, gente, o nacional, o internacional não tem nada a ver com o nacional. Sabe por quê? Por quê? Porque é mais perigoso. O internacional é mais perigoso. Por quê? Porque ao risco você fica mais cansado, a sonolência vem mais rápido, entendeu? Por quê? Porque vocês têm que passar 4h30 a conduzir sem parar. Conduzir sem parar. Entendeu? Então, assim, você tem que aguentar, por exemplo, espera, porque geralmente tem que esperar a carga e você não consegue dormir direito. Você não dorme direito, sim, esperando a carga vir. E muitas vezes eles têm cargas rápidas, né? Que você tem não pode parar de jeito nenhum, é trabalhar às 16 horas ali sempre. É o que acontecia muitas vezes e, assim, não é fácil. É um serviço, assim, diferente do nacional. Por quê? Porque o nacional, Viviane, tem o pare e arranca. Sim. Tem o pare e arranca. Você vai no cliente, você descarrega no tempo de respirar. Aí depois vai em outro ritmo, né? É outro ritmo, Viane. É outro ritmo. Por isso que a gente fala que são dois mundos diferentes. É um mundo diferente. E outra, como é caixa manual, geralmente os caminhões, assim, eu não sei como é que tá agora, mas eu usava muito caixa manual, né? E assim, eu chegava muitas vezes, essa parte aqui, né? Ela doía muito. Doía, porque eu tinha que usar, por exemplo, a munhequeira, essas coisas todas. Por quê? Porque altas e baixas, aquela coisa toda. E assim, é diferente. E me fez muita confusão, Viviane, porque geralmente é automáticas, né? E o automático, você... Tá passando sozinho. E você, ele vai sozinho. Só que anda bem, só que cansa mais. Porque você tem que ficar toda hora. E você, uma distração só... Você ali acaba com tudo, você acaba com a sua vida, acaba com tudo. Então, assim, não é aquela ilusão de falar que é tudo mar de rosas. Então, assim, uma mulher, como fala, aqui, assim, na Europa também, aquela coisa, né? A mulher também não pode parar em qualquer canto. Claro. Geralmente, se tá uma motorista sozinha, tá numa cabine... Geralmente, muitas ficam trancadas dentro, porque qual o risco de ser? Porque eu já vi casos também de muitas vezes entrarem dentro da cabine, né? Sim, existem muitos riscos, né? Acontece muito. Não é porque a gente está na Europa que isso é 100% seguro, muita gente tem essa imagem, né? Eu nunca fui caminhoneira no Brasil, meu irmão é caminhoneiro no Brasil e tudo, mas a gente acompanha muito, então eu comecei minha carreira aqui. Mas eu tenho eu rodo sozinha, né? Enquanto primeira
motorista, rodo em dupla, mas mesmo assim, você tem que ter um sentimento de alerta muito grande. Muito grande, porque você vai parar em uma área de serviço lotada de caminhões que tem gente de toda parte da Europa, leste europeu, para cima e para baixo, quer dizer, quem está do lado não fala a tua língua, né? Você nunca sabe se ali quem é que realmente você poderia contar. Então é habitual eu chegar, eu já primeiro verifico tudo na área de serviço, faço a minha manobra, coloco meu caminhão na vaga. Quando você já está colocando seu caminhão na vaga, todos que estão parados de frente já começaram a olhar esse caminhão. E eles já observam que aquilo ali é um caminhão de condução de uma mulher sozinha. Então, você tem que tomar suas medidas de segurança logo ali, né? Que é fechar suas cortinas assim que possível, fazer seu processo ali de se você vai tomar banho, alguma coisa assim, ainda, né? Você não vai sair às 3 da manhã no meio dos caminhões para poder fazer isso, né? Então, você tem que ter um pouco de pensamento de alerta, porque não existe violência, sim, acontece, sim, e a gente precisa estar... E não é só violência, assim, dos caminhonistas. A gente recebe também muita coisa, assim, entre parte, autoridades também. Né? De tudo. Uma parte que eu fiquei muito com medo, Viviane, foi uma parte, assim, acho que foi muito chocante para mim nessa trajetória. Porque, assim, eu tô na empresa, tô há 2 anos como efetiva na empresa. Sim. Então, o que acontece? Uma parte marcante, mas muito triste na minha vida, Viviane, foi quando eu cheguei na Inglaterra. Eu com toda a documentação, né? E você chegar lá, ser chamada... Eu com tudo da empresa, com cartão, tudo, e falar que você é uma clandestina. Você com todo o documento, te prenderem lá na Inglaterra, foi o que fizeram comigo. Aconteceu isso? Aconteceu isso, viu? Aconteceu. Meu Deus. E eu fiquei ali naquele estado e eles falavam que eu era clandestina e eu mostrando os documentos. Que é tudo documentação era falsa. E nem documentação, eles viram lá, Viviane. Mas o que eles queriam? Queria dinheiro. Olha. Era parte da corrupção. Eles queriam dinheiro. Aí o meu companheiro lá desesperado, me abraçando, para eles não me levarem, Viviane, não me levarem embora. E o homem lá desesperado. Foi que é uma parte assim, ficou uma parte assim, muito marcada em mim, foi muito marcante mesmo. Acho que foi um episódio assim, que aí toda vez que eu vou, gente, aí o que eu faço? Assim, é o trauma. Você vai para Inglaterra, acho que nenhum motorista que está aqui na Europa gosta de ir para a Inglaterra, eu falo mesmo. É uma parte triste, nossa. Aí o que eu faço? Mesmo na porta tem o meu nome, né? Como a maioria das pessoas colocam o nome na porta. Eu colocar a camiseta da empresa. Por quê? Porque não é só outros. Aí o que eu já notei? Eu estava vendo pela matéria, geralmente quando eles veem brasileiras. Sim. As brasileiras... Todas as vezes que eu vou para a Inglaterra, eu sou fiscalizada. Todas as vezes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de quando eu entrei e fui fiscalizada já do lado de lá, no canal vermelho. Canal vermelho é quando eles vão simplesmente fazer o check-up inteiro no seu caminhão, mas é inteiro mesmo. Exatamente. Né? O camarada destruiu assim até a mala de ADR com aquela máscara e tudo, ele rasgou aquilo ali, raspou aquilo ali e para ver se tinha droga ali dentro. Né? Eu tinha comido um bolo e resolvi guardar o papel alumínio que a minha colega tinha me dado, né, o bolo, porque eu pensei, posso precisar, né, disso aqui, dobrei assim, coloquei. Quando esse policial pega isso e vê aquele vestígio de bolo, na hora ele achou que aquilo era droga no meio e tal. Então eles fazem isso mesmo. E é muito difícil, e você fica extremamente vulnerável, não tem jeito. E todas as brasileiras que eu vejo, nós somos paradas, todos os brasileiros hoje têm o passaporte carimbado para a entrada e para a saída da Inglaterra. Quem tem passaporte vermelho europeu não é carimbado. Não. Né? Não precisa disso. Mas o nosso é carimbado. Então, eu tive um senhor um dia
uma passagem, sabe, Kátia, que eu já tinha passado 2 ou 3 vezes e sempre fiscalizada, e cada vez um agente, né? Mas esse dia, esse agente olhou para mim e aí ele perguntou meu nome, fez um check-up, fez uma outra pergunta rápida no guichê, né? E aí ele olhou assim, olhou e tal, deu aquela. Eu senti um olhar de tipo assim, deixa eu mostrar que ela é profissional da área. E aí ele foi escreveu abaixo do carimbo HGV, que é a sigla, né, na Inglaterra, de caminhonistas, de choferes, motoristas de caminhões pesados. Depois disso, a tratativa mudou. Ou seja, um agente colocou ali HGV, aí me fiscalizam, mas não no mesmo patamar, no mesmo da mesma forma, né? Então, a situação deles acharem que é tráfico de pessoas, que é porque a situação mais para frente nós vamos ter outros podcasts falando sobre isso, a situação Sim. de Calais, que é uma coisa horrorosa, né? Que volta a acontecer de novo. A semana passada estavam sendo caminhões invadidos lá. E, enfim, para nós brasileiras parece que tem um carimbozinho ali e que você vai ser fiscalizado de toda maneira. Exatamente, mas foi mesmo, e não foi só essa vez não, foi dessa vez que eles quiseram levar-me embora, dizer que eu era clandestina sem não sei nem o que, né? Mesmo vendo que eu tinha o cartão permanente aqui em Portugal. Imagina. Eu tenho o cartão permanente. A autorização de residência permanente, que é a sua documentação. Exatamente. Né? Para vocês terem uma ideia, a minha autorização é temporária para trabalho com vencimento em tal data, ainda é temporária. Né? Quem tem uma residência permanente, quer dizer que já passou pelo prazo ou teve o matrimônio envolvido e tal, então já tem uma permanente, que é um documento que teoricamente deveria ainda dar mais respaldo. Não, a gente não sabe para você. E fora outra vez que quando eles me pararam a gente e prendeu, ficou 3 dias. Eu fiquei 3 dias lá, presa lá na Inglaterra. 3 dias presa. 3 dias lá em Inglaterra. Com caminhão apreendido e tudo. Caminhão apreendido e tudo. E a gente estava caminho da Escócia, ficando no meio do caminho. Mas aí a alegação era documentação de vocês ou era carga? Não, era uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, era por eixo. Sim. Aí ela fala que é uma lei, né? Que diz que assim, os caminhões da Europa, porque assim, a Inglaterra saiu de lá, né? A Inglaterra saiu da comunidade da União Europeia. E na coisa deles, para poder ter isso aqui, sabe? Eles falam que é por eixo. E não tem lógica, porque o caminhão já, quando eles vão para Inglaterra ou Viviane, é tudo certo. Pra gente não separado. Exato, É pra gente não separado, mas como eles, assim, a corrupção lá pega solto e quando eles vê lá um brasileiro, opa, esse aqui. E exatamente, a gente fica, por exemplo, nós temos uma tratora de caminhão, de placa de matrícula espanhola. Temos um reboque, um semi-reboque atrás de matrícula espanhola. Então, a tratora portuguesa, teoricamente assim, né? Com um semi-reboque espanhol colocado, aí quando vê o condutor é de nacionalidade brasileira, então eles fazem a festa na questão do desconfiar. Isso exatamente. É muito difícil, mas assim, gente, não desistir, tá? É aquela coisa do... Assim, não é fácil, né? Para ser uma condutora em Portugal, né? Para poder ver a realidade nossa, né? Do dia a dia, que não é fácil mesmo, a nossa vida mesmo. Não é assim, as pessoas têm aquela coisa, fazer as coisas direito, né? Sim. Aprender bem. Aprender bem. Com firmeza, pé firme. E assim, que as companheiras nos vejam e poder, né, a Viviane, que está aqui com esse projeto muito bonito, né? A gente quer dar voz a essas pessoas que têm aqui essa trajetória bonita, essa coragem. É uma trajetória de muito esforço envolvido, né? Isso não tem pouco esforço envolvido. Toda mulher que você vê à frente de um caminhão pesado, ela passou por N dificuldades desde o início do processo, né? Seja ela rodando em dupla, como casal, que existe muito aqui, seja rodando sozinha, que também vai passar por muitas dificuldades, né? E o que a gente vai tentar a partir de agora é dar voz a essas mulheres, né? Mas fala pra mim, olha só, você acha que hoje, dentre as escolhas que você fez, você trabalhava no Brasil, tinha outras situações, outros trabalhos, né? O enfrentar a vida
em caminhões aqui na Europa, isso, como é que é o seu sentimento? Olha, é um trabalho que eu sou muito feliz. Você é muito feliz. Eu sou muito feliz com os pesados. Assim, na parte Europa, tudo bem, que tem as dificuldades, né? Não é tão perigoso quanto no Brasil, né? Assim, nessa parte, né? Tem a parte de segurança, né? Assim, em ambos. Os perigos tem em todo lugar. Só que assim, na Europa, né? Tem locais ruins e tem locais bons. Mas só que assim, é uma profissão que me deixa feliz, porque a pessoa, para poder conduzir um caminhão enorme, a pessoa tem que gostar mesmo da profissão. Porque não é fácil você trabalhar de noite, trabalhar de dia, trabalhar assim quase 24 horas por dia e você tá bem, né? E assim, a única coisa que deixa triste é porque você tá longe, tem sua casa. Como por exemplo, consegui trazer 2 filhos meus para Portugal depois de 10 anos, gente. Eu aqui consegui trazer meus 2 filhos para cá, que agora eu vou começar a estudar aqui em Portugal, que é uma parte feliz da minha vida, né? Que bom. Por quê? Porque eu entrei aqui para poder trazê-los, para poder eles virem a Portugal. Então, assim, dar uma vida melhor. Foi o que eu fiz, gente. Foi o que eu fiz. Eu deixei lá, não é porque eu deixei lá por deixar. Deixei para poder lutar para poder dar um futuro melhor para eles. E, assim, nessa parte eu me sinto realizada, né? Que bom. Porque eu trouxe eles, tudo bem que minha filha, quando eu deixei lá, hoje em dia tá casada, gente, passou muito tempo e já tá casada, né? E os outros já estão encaminhados também, né? E assim, é seguir a vida, porque o tempo, ele de estudo. Sim, né? O tempo de estudo, mas é uma profissão que me deu tudo. Você ganha bem, tudo bem que você ganha bem, mas só que é um serviço que você tem que trabalhar bem mesmo. Tem que trabalhar. Eu não tinha cabelo branco, agora comecei a ter cabelo branco, é normal, né? De tanto trabalhar, não é? É um serviço que a gente, né? Fácil não é, né? Mas é dentre os nossos horizontes, assim, possibilidades, as nossas possibilidades aqui de trabalho, de campo de trabalho na Europa, é o que eu sempre bato na tecla e eu digo. Caminhão passa a ser uma alternativa muito boa. Para quem tem a veia, gosta e se identifica, né, de todas as possibilidades de trabalho que uma imigrante, né, brasileira tem quando ela resolve sair, romper os laços com o país e procurar outra coisa, né? O que você via até então? A gente via sempre lavar pratos, né? A pessoa está em subempregos mesmo, que não conseguia ali, ou demoraria muito para chegar a uma certa estabilidade. Exatamente. E o caminhão, me fala se o caminhão já começa a te dar um horizonte de estabilidade. Assim, eu tenho, hoje em dia, como eu falo, eu tenho meu carro, tenho minha casa, a casa minha, tenho, hoje em dia, né, tenho meu companheiro, trouxe meus 2 filhos. E assim, é uma vida que totalmente diferente do que eu, entendeu? No começo foi com muita luta. Por quê? Porque quando eu trabalhava nas fabriquinhas, você ganhava muito pouco, eu não desisti, Viviane. É uma coisa, eu não desisti. Eu cheguei aqui, fiquei doente. Já fui pra mesa de cirurgia umas 4 vezes. Nossa. Já tive cancro, tá, gente? Que é câncer no Brasil. Eu já tive câncer, tá, gente? Quem olhar nas não teve nada. Olha, eu já tive tudo que é coisa aqui. Eu acho assim, como eu falo, se a gente não tem fé naquilo que a gente, né? Tinha que ser, minha vida tinha que ser. A gente muitas vezes está predestinado, porque muitas vezes as pessoas falam, nada é por acaso. Nada. A nossa vida, cada um tem uma missão. Sim. E assim, eu me via lá no Brasil, trabalhava lá trabalhava lá, tinha 2, 3 empregos, e olha aí, não tinha mesmo, não conseguia. Eu não tenho nada assim contra o meu país, amo o meu país, não posso negar minhas origens. Mas assim, Portugal foi uma porta de entrada
Entrei, lutei. É como falo, muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil e não é fácil. Não. Agora eu acho muito mal as pessoas que muitas vezes fazem, né? Como fala, aparece ali, é muito, você vai, você consegue, você... tem que ter Gente, tem que ter o planejamento. Vocês têm que vir e tem que ter planejamento. Hoje em dia, tem que ter o planejamento mesmo. É 100% planejamento. 100%. E assim, eu já cheguei muitas vezes no começo a passar fome, Viviane. Eu passei fome. Então, naquela coisa de você passar fome, de ter aquela... Não ter nada. Eu não tive nada. Mesmo sendo casada a primeira vez, eu não tinha nada. Sim. Por quê? Porque eu tinha que viver... É assim, é aquela coisa, eu tentei. Né? Mas como eu vi aqui que a situação... Eu só estava trabalhando para manter. É como fala, não sei como é que eu conseguia. Eu estava, bem dizer, sustentando sustentando o homem, o companheiro. Eu trabalhava e estava, bem dizer, sustentando. Aí foi que eu falei, não, tem que dar um basta na minha vida e agora... Aí foi que eu fiz. Ir pra frente. Quando eu fiz tudo, eu falei, agora eu vou embora. Eu vou embora, eu fiz assim, nem esperei, eu fiz assim, tchau. Mas... Vamos a minha vida. Vou a minha vida. Vou a minha vida. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Mas hoje em dia é que eu falo, pra ser motorista mesmo tem que ter muita garra. E assim, a mulher brasileira é conhecida mesmo por sua garra. Conhecida pela sua garra. Isso é demais. Eu vejo que o quanto nosso povo é de luta, o quanto o nosso povo é realmente de achar possibilidades, né? Quando ninguém enxerga nada, nós estamos ali olhando e vamos achar alguma coisa, um pontinho para subir, né? Exatamente. E eu fico assim, muito satisfeita, sabe, Kátia, com o teu depoimento e você me falar em pouco tempo, poucas linhas aqui, né? Uma história muito longa de vida e conseguir reconhecer que hoje você chegou lá, né? Cheguei. Você chegou lá, você é uma representante de peso aqui da categoria. E quando eu fiz o contato com ela, eu falei, poxa, e já tinha pensado nisso, falei, quem que poderia aparecer ali? Primeiro a gente vai começar com pessoas que realmente têm aí a agregar, né? E eu falei, a Kátia, ela começou, fez nacional e foi direto, e daí a pouco, e foi pro internacional e esse tempo todo, né já na lida. E eu fico muito feliz, eu fico até emocionada, eu fico muito feliz em ver que é que a gente precisa de mulheres assim, mulheres de garra, mulheres... E outras, as meninas que estão aqui em Portugal, como eu falo, esse incentivo que eu dou, gente, não desistam. Vocês têm seus sonhos, não desistam. Eu sei que o mundo, hoje em dia, a gente muitas vezes aguenta o preconceito, a gente aguenta, muitas vezes passamos por certas coisas, né, Viviane? Que a gente muitas vezes fica triste, que eu já cheguei, não é que eu tô assim, hoje em dia eu hoje eu falo com alegria, mas eu já chorei muitas vezes, Viviane. Muitas vezes eu cheguei assim, e falo assim, gente, não é possível. Eu já cheguei assim a desabar. A desabar mesmo. Por quê? Porque ninguém é de ferro. Claro. Ninguém é de ferro. E hoje em dia é como fala, gente, não desista. Não desista, lute, tenha fé, não sei, pode ser na religião que você for, mas tenha fé. Eu sei que muitas vezes há uma luz no fim do túnel. Sim. E que a nossa vida dá continuidade para ter aquilo que a gente quer realmente. Mas a profissão em si, estou muito feliz, Viviane. Que bom! Muito feliz. Que bom ouvir isso. E assim, como eu já vi no caso dela, é uma pessoa assim, a Viviane é uma pessoa exemplar, porque eu já vi o caso dela de muitas vezes fazer, né, até vaquinha, essas coisas, né, pedindo ajuda para as amigas, né, que muitas vezes estão... São N situações. N situações, e assim, é um prazer mesmo, né, de conhecê-la, tá? E poder, né, fazer parte, né, dessa corrente, da iniciativa da gente levantar esse podcast legal. Exatamente. Que eu acho que a gente vai trazer gente de peso, que entende do que está falando, né? É um pouco diferente do que acontece normalmente aí na internet, que a gente vê muita gente passando seus dias, dia a dia, tudo bem, mas a intenção aqui é que a gente consiga tocar realmente no fundo ali
profissionalmente falando e passar as experiências sérias que as pessoas têm, né? E as possibilidades. E N possibilidades que se pode ter, né? Exatamente. Kátia? Porque a partir de chega um certo momento que você vai poder bater asas para onde você quiser, né? Para que país você quiser, É porque é como fala, os fortes empregos que tem é motorista, né, de pesados. Sim. Então não tem lógica uma situação dessa aqui, mesmo em Portugal, como eu falo, o salário é o menor da Europa. É o único meio que a gente tem para poder. Exato. A gente, tudo bem, passamos quase um mês fora, mas é um salário na qual a gente consegue se manter casa, claro. Manter o filho, ter a sua independência. Exatamente. É a única coisa. Agora, sim, hoje em dia eu não consigo. Pensar em outra coisa. Não se vê fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa, exatamente. Eu gosto, né? Tudo bem que é cansativo, mas assim, eu fico imaginando, caramba, eu não vou conseguir sair, não vou conseguir fazer a profissão, o que eu vou fazer, né? Porque quando eu comecei mesmo, foi ali, com aquela intenção, vou começar, mesmo tendo, como fala, todo mundo tendo aquele medo, aquele receio, porque não adianta, tem muitos super-heróis que falam, vou indo e vai e acabou achando que é muito fácil, né? E não é fácil, não é muito fácil. A gente entra cheio de coragem, depois você fica igual um pintinho cheio de medo, meu Deus. E aí é que a coisa... não é fácil, exatamente. Mas graças a Deus estamos aí, né, Kátia? E seguindo com a profissão, graças a Deus, e é o que a gente pode se orgulhar, né? De fora tudo isso, esse empoderamento da mulher que acontece mesmo, né? E a gente gosta muito assim, de tentar passar isso, são N fases de altos e baixos que vão acontecendo numa velocidade imensa, né? Mas eu gostaria demais de agradecer essa presença maravilhosa que a gente teve aqui. É muito peso aqui nessa história, gente. E assim, olha, de coração mesmo, de você ter compartilhado um pouquinho da tua história aqui com a gente. Eu acho que vão ter muitas meninas que vão se espelhar nisso e poder daqui adiante, né, seguir para frente. Olha, qual que é o seu @, seus contatos? O meu contato das redes sociais? Das redes sociais é Kátia Antunes, né? E também tem o Cantunes, o @Cantunes033 no Facebook e também tem do TikTok, tá, gente? Sigam, famosa presença ilustre. Também né? Tem no Instagram, tem no... É o modo de falar, gente, desculpa falar, tá? E o Facebook e no TikTok, tá? Eu tenho muitas pessoas também que tá no meio do grupo também. Que seguem-me. E assim, a Viviane, né, também, né, no próprio Viviane Amorim, né? Exatamente. Nós estamos agora com Caminhonistas na Europa. O nome do canal agora passou a ser Caminhonistas na Europa, para que a gente possa abranger tudo isso, né? Então, nós vamos fazer um convite aí deixe seu like, compartilha com quem você conhece, com quem está na área, né? Ou quer entrar para a área. E a gente fica super feliz aí com isso, para vocês divulgarem o máximo possível. E vão acompanhando. Vão acontecer vários podcasts mais para frente, com muita informação jurídica, de peso, do que está acontecendo agora, em tempo real, pré-profissão. E também das nossas lindas estrelas que estão aqui direto, tá bem? Gente, muito obrigada, tá, pela atenção. E vamos seguir junto, se Deus quiser, batendo farol aí pra frente, né, Kátia? Tem que ser. Tá bem, muito obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada e tchau pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.